Olá, novelovers! Você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos a nossa lista marota. E eu selecionei para vocês 6 personagens que morreram envenenados pelo próprio veneno. Exatamente, aqueles vilões terríveis que tentaram envenenar alguém, geralmente o mocinho da história, né, ou a mocinha, mas acabaram morrendo envenenados com o próprio veneno. Então daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu conto pra vocês quem são os meus 6 escolhidos pra essa lista de hoje. Não sai daí! Se ao ouvir o título desse vídeo, você imediatamente pensou na Débora, personagem da Ana Lúcia Torre em Alma Gêmea, novela de Walser Carrasco exibida em 2005, você acertou em cheio porque é ela que abre essa lista de personagens que tentaram envenenar o mocinho da história, mas acabou tomando o próprio veneno. A Débora era a mentora das maldades de sua filha Cristina, a grande vilã da história. Em uma cena já lá no finalzinho da novela, quando a Débora vai assinar a escritura da mansão que o Rafael tá passando pro nome dela, em uma reunião com advogados, com o Rafael, a Serena, né? Os mocinhos da novela. A Débora vai junto e nesse momento ela tenta matar o Rafael envenenado. Ela chega sedenta, né? Junto com a filha pra assinar a tal da escritura e pede pro mordomo, o Eurico, feito pelo Ernesto Piccolo, um refresco, porque ela está com muito calor, com muita sede. Então o Eurico, contrariado, vai até a cozinha preparar esses refrescos e no momento em que ele se distrai, a Débora vai atrás com a desculpa de que os refrescos estão demorando demais. Nesse momento ela põe lá o veneninho no copo que seria para o Rafael e aí ela coloca os copos, né, numa disposição onde ela saiba qual é o copo do Rafael e ela tá indo entregar os sucos quando o Eurico chega bem na hora e diz que ele vai fazer aquilo porque é o trabalho dele para ela ficar sossegada. Então ela sai da cozinha meio receosa, o Eurico ajeita os copos, né, porque ele acha que estavam tortos, e aí ele leva. Quando ele chega lá e ela vê que os copos estão todos diferentes, ela fica nervosa. Mas ela pensa rápido, acha que pegou o copo que não está envenenado, e todos começam a beber o suco. E aí fica aquele clima de suspense, né? Naquela cena onde dá close no rosto de um, dá close no rosto do outro, enquanto cada um toma o seu refresquinho. E aí, alguns minutinhos depois, a gente descobre que quem tomou o copo envenenado foi a própria Débora. E a gente tem uma cena antológica, né? Onde ela morre sufocada ali com aquele veneno e vem os seres malignos do outro planeta e carregam ela, porque era uma novela espírita que falava justamente sobre reencarnação, vida após a morte. E aí a Débora é levada por esses espíritos do mal para o além, bate as botas legal e a gente fica com essa cena na memória, com um bordão inesquecível, né, que virou meme na internet, os noveleiros adoram usar, que é quando o Eurico chega com os refrescos e a Débora diz a seguinte frase: "Ah, finalmente os refrescos!" E finalmente ela vai pra... vocês sabem aonde, né? É isso, gente. A Débora, então, é a primeira vilã que morreu envenenada com seu próprio veneno, abrindo a nossa lista. A segunda personagem também é de uma novela do Walser Carrasco, a Amanda, vivida por Carla Marins em Morde e Assopra, fez praticamente o mesmo caminho ali da Débora, só que numa novela contemporânea. Nessa trama de 2011, a personagem já entrava no decorrer da novela, lá pela metade, para fazer inúmeras maldades, principalmente chantagear a personagem Naomi, vivida pela Flávia Alessandra, dessa vez estava do lado de cá, no papel da mocinha, não tão boazinha assim, mas enfim, ela tinha aprontado algumas coisas, tanto que acabou vítima das chantagens de Amanda, que muito gananciosa, lá no final da novela, onde tudo já estava praticamente resolvido, ela já tinha feito as pazes com os protagonistas da trama, ela decide que ela vai assassinar o Ícaro, personagem do Matheus Solano, pra ficar com a fortuna dele. Eu não lembro direito o que aconteceu, porque eu não assisti essa novela, mas na cena final ela diz que ela vai ficar
ficar rica, tá na hora do Ícaro ir para outro planeta. Então ela vai servir champanhe também num evento ali, numa reunião de amigos, e ela envenena a taça de champanhe do Ícaro, só que a empregada chega, acaba misturando também as taças, uma cena muito parecida com a de Alma Gêmea. E aí a Amanda, ela acaba bebendo a taça de champanhe envenenada, também morre com o seu próprio veneno. O terceiro personagem dessa lista é um homem, o único homem dessa lista, o tenebroso Clóvis Moura de Profeta. E olha aí, gente, a coincidência. O Profeta foi um remake de uma novela de Ivani Ribeiro, exibida pela TV Tupi, e é adaptada pela Thelma Guedes e a Duca Rachid. Porém, era a primeira novela solo das duas, né? Solo, duas, enfim, é meio estranho isso, mas as duas autoras estavam escrevendo uma novela sozinhas pela primeira vez, né? Em dupla. E o supervisor era quem? Nada mais, nada menos que Valcir Carrasco. Então muitos telespectadores reconhecem várias coisas, estilos e diálogos de Valcir Carrasco em O Profeta, e provavelmente esta cena, esse desfecho do Clóvis, que era um vilão terrível, ele infernizou a vida de todo mundo, principalmente da mocinha Sônia, feita pela Paola Oliveira, ali nos seus momentos finais na trama. Ele com a sua cúmplice Ruth, vivida pela Carol Castro, tem uma conversinha, né, ao pé do ouvido. E ele foi passado pra trás de diversas formas pela Ruth, ele tá com ódio dela, mas ele finge que ele perdoou, que eles têm que ficar juntos pra continuar praticando todas as maldades deles como parceiros, e propõe a ela um brinde com vinho. Claro que ele envenena a taça dela, mas a Ruth, muito esperta, percebe que tem alguma coisa no ar, então ela pede para selar aquela nova parceria de maldade entre os dois, um beijo quente, apaixonado na boca, e ele cai como um patinho, sem imaginar que a Ruth é muito mais esperta do que ele imaginava, e dá aquele beijo. Nesse momento do beijo, numa cena que a gente não vê, a Ruth, ela troca os copos, né? Os dois estão próximos, assim, dos copos, que estão, acho que numa estante ou num piano, não sei. E aí eles bebem o vinho e, em seguida, a Ruth faz um deboche lá, como se ela estivesse mesmo morrendo. Só que no final ela começa a gargalhar, mostrando pra ele que quem tomou o vinho envenenado foi ele mesmo, e ele começa a se sentir mal e vai pro inferno também, porque numa cena muito parecida com a da Débora de Alma Gêmea, os demônios vêm buscar ele. E aí depois, na reconstituição da cena, a gente vê que a Ruth realmente trocou os copos ali, as taças, na hora do beijo. E a quarta personagem maravilhosa, clássica, icônica, que morreu também envenenada pelo próprio veneno, foi a escrava Rosa, de A Escrava Isaura, a primeira versão, né, de 1976, escrita pelo Gilberto Braga, onde foi o grande momento ali da Lucélia Santos, uma novela, uma personagem que ninguém esquece. E a Rosa era a grande rival da Isaura, justamente porque ela também era uma escrava como a Isaura, só que uma escrava negra, né? E ela sentia muita inveja, porque ela queria ter todos os privilégios, né? Que a Isaura tinha, ser bem tratada, ser uma sinhá. Mas ela não tinha porque ela era preta. E ela sentia aquela raiva da Isaura porque ela sabia que tudo que a Isaura tinha era só porque ela era branca. Então meio que uma raiva que a gente pode entender bastante, né? Só que apesar de ter sido perdoada pelas suas maldades no final da novela, a Rosa ainda continuou nutrindo muito ódio dentro do seu coração. E na cena final, acho que era o casamento da Isaura com o Álvaro, ela oferece um ponche para a Isaura, né? Um ponche envenenado para ela e outro ponche para o Álvaro. Mas acho que só o da Isaura estava envenenado, só o da Isaura. E aí chega uma outra personagem na hora do brinde, vivida pela Ângela Leal, com mais 2 taças. E ela também mistura as taças ali e fala que a Rosa também tem que beber para comemorar. Ela fica muito nervosa, mas acaba bebendo. E naquela troca ali de taças, a Rosa, vivida pela fantástica Léia Garcia, acaba tomando a taça envenenada. Uma curiosidade é que no remake da Record de 2004, escrito pelo Thiago Santiago, a Rosa não teve esse desfecho. A Rosa, ela se suicidava ao se ver completamente abandonada, mesmo depois de ter conquistado tudo que ela queria em termos materiais, né? Em ter virado sinhá, usado aquelas roupas caras e belíssimas da época. A Patrícia França vivia essa personagem também magnificamente, mas não teve esse final de morrer envenenada com o próprio veneno. E a próxima personagem dessa lista é a Branca, vivida pela Natália Dill na novela Liberdade, Liberdade de 2016. Que era chamada de novela das 11, depois foi chamada de super série, e hoje é um horário que está extinto, mas eu amei essa novela, gente. Contava a história ali da filha do Tiradentes, né? A Joaquina, a Rosa Joaquina.
E ela era a grande heroína da vilã, que despertava muito ódio da Branca, né? Que era a vilã da história. E também no último capítulo, numa festa, acho que era festa de casamento da Rosa, também não me lembro. Apesar de ter assistido a novela inteira e gostado muito, era numa festa. Acho que era de casamento, porque a Rosa estava com um vestido maravilhoso. A Branca propõe um brinde, né, também de champanhe. E aí ela vai e entrega a taça pra Rosa, muito educada, ela brinda. Só que as taças tinham sido trocadas anteriormente. E quem bebe o champanhe envenenado é, assim, a Branca. É uma cena até meio cômica ali do último capítulo, mas é uma outra personagem que eu acho que poucos lembram, mas que também morreu envenenada pelo próprio veneno. Agora, claro que essa lista não podia ser fechada sem a gente citar a vilã Mor, a dona do envenenamento, aquela personagem que inventou envenenamento na televisão. Claro que ela não inventou, mas a Adma de Porto dos Milagres, novela do Agnaldo Silva e do Ricardo Linhares, de 2001, feita pela Cássia Kiss, ela deixou um rastro de morte a novela inteira, né? Era uma vilã implacável, capaz de qualquer coisa para ver seu marido no poder. E usava um anel letal, no qual continha um veneno, onde ela ia usando e eliminando todos que atravessavam o seu caminho e que eram potencialmente pessoas que poderiam prejudicar a carreira política e a ascensão do poder, né, ao poder de Félix Guerreiro, seu marido. Pelas minhas contas, só por envenenamento pelas mãos da própria Adma, foram 4 assassinatos. Começou lá com o próprio cunhado, Bartolomeu, que era irmão gêmeo do Félix. Depois, ela assassinou a Cafetina Coló, vivida pela Glória Menezes. Em seguida, surgiu uma nova personagem na trama para saber do paradeiro da Coló, que era a irmã dela, Celeste, feita pela Heloísa Mafalda. E a Adma também tratou de eliminar para que ela não chegasse nem perto de descobrir o que tinha ocorrido, ou eu acho que ela descobriu e por isso foi assassinada. Também não lembro, a gente não viu essa cena, mas vou rever agora no Globoplay a novela. E o último assassinato, a última pessoa que a Adma matou envenenada foi a Epifânia, personagem da Cláudia Alencar, que era, tipo, uma heroína na história, batia de frente com ela, era a prefeita da cidade, e a Adma tinha interesse em eliminá-la porque ela queria que o seu marido fosse o prefeito da cidade, né? Então foi uma morte muito sentida na trama, porque era uma personagem muito forte, e a personagem da Cláudia Alencar fez tanto sucesso que ela continua aparecendo na novela em forma de fantasma, pra assombrar a Adma. Mas a Adma ainda teve algumas mortes nas costas, porque quando ela não matava, ela mandava matar. Foi o que aconteceu com a Salete na primeira fase, feita pela Letícia Sabatella, que ela encomendou a morte para o Heriberto, né, o seu fiel capanga e apaixonado, era sempre apaixonado por ela, né, então seguia cegamente as recomendações, os mandos e desmandos da Adma. Então ele assassinou algumas pessoas, incluindo a Salete, a mando da vilã. E também a Ondina, que era a governanta ali da Casa dos Guerreiros, feita pela Natália Timber. Ela batia de frente com a Adma em determinado momento da trama, e a Adma não suportou e tentou matar a Natália Timber, né, a Ondina, mas não conseguiu, ainda bem, né. A Ondina foi até o final, vivíssima, pra enfrentar a Adma. E foi isso. Então, teve esse rastro de assassinatos aí na vida da Adma, mas ela acabou, claro, né? Uma vilã desse tipo, desse porte, não poderia ter um final mais irônico. Ela acabou morrendo envenenada com o próprio veneno, mas foi muito peculiar a situação, porque no final ela se vê sozinha, sem o marido que ela tanto adorava. E o Félix, ou melhor, o Heriberto, feito pelo José de Abreu, que era o capanga dela e apaixonado, muito apaixonado, ele queria ficar com ela, então chegou um momento que ele cobrou tudo que ele fez por ela com a reciprocidade do sentimento, né? Mas ela não sentia nada por ele. Então, ela resolveu envenená-lo pra tirar ele do pé dela. Não quero esse homem perto de mim, eu vou acabar com a vida dele como eu fiz com tantas pessoas. Então ela faz isso, ela envenena uma taça de champanhe, no momento ali em que ela acredita que ele vai cair na teia dela de sedução. E aí eles brindam, ela toma um champanhe, e o champanhe dela está envenenado, porque o Heriberto é muito esperto também, percebeu que ela faria o que ela fez com tantas pessoas e a envenenou, sabendo que ela o trairia, né, o tentaria matar. Só que ele era tão apaixonado e tão louco e já não tinha mais nenhum objetivo na vida, porque também era um bandido, um assassino, que ele também se envenena.
ele se mata bebendo a mesma champanhe dela, o restinho, né, a sobrinha da champanhe envenenada, e os dois acabam tendo um final de Romeu e Julieta do mal, ali morrendo os dois juntos em cima de uma cama, e esse é o final icônico da Adma Guerreiro de Porto dos Milagres. Então, gente, esses são 6 personagens que eu selecionei pra essa lista. Eu achei muito interessante, comecei a pensar, poxa, é uma coisa muito recorrente nas novelas, né? As pessoas, os vilões que tentam matar os mocinhos envenenados acabam sempre tomando do próprio veneno. Engraçado que é uma coisa batida, é uma coisa clichê, mas a gente sempre adora ver esse desfecho. A teledramaturgia, né, as novelas, tem desfechos que a gente nunca se cansa, que a gente não enjoa, né? Em compensação, outros a gente cansa. Eu acho que eu vou trazer aqui um outro vídeo. O que vocês acham? Me conte nos comentários. Sobre clichês batidos que a gente não aguenta mais ver nas novelas. É um tema legal? Então me conta aí nos comentários, me fala também se você gostou desse vídeo, o que você achou dessa seleção de vilões que tentaram envenenar os mocinhos, mas morreram envenenados com o próprio veneno. Me conta se tem mais que eu esqueci, eu acho que deve ter outros também, só que eu esqueci de selecionar aqui ou me escapou na hora da pesquisa. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!